Olá, preciosas! Eu sou a Janaína Rezende, o Mãe com Princípios, e hoje vamos estar dando início ao nosso momento maternidade. E eu quero te perguntar: você anda desejosa em ser uma mãe segundo o coração de Deus? Então, você precisa primeiramente guardar o seu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. E não importa o que você faz o dia todo ou até mesmo na sua vida. Fazer as coisas do jeito que Deus determina é um assunto do coração. E isso define como você gasta o seu dinheiro, utiliza seu tempo, como você trata as pessoas no trabalho, na igreja, na sua rua, em casa. E as suas escolhas revelam o que está no seu coração. Da mesma forma, é como você cria os seus filhos, não importa a idade deles. O coração também, ele sustenta toda a parte mental, moral, emocional, além das habilidades, raciocínio e vontades. E é por isso que Deus adverte: guarda o teu coração. E Deus modela a mãe segundo o seu coração, primeiro no íntimo da mulher e do seu coração, e depois opera no exterior. Então, toda mãe, ela precisa primeiramente buscar moldar o seu coração, plantando a semente primeiro no nosso coração, com a cura, transformação, libertação, pois uma grande parte das nossas feridas, as feridas do nosso coração, elas foram plantadas na nossa infância. E só assim seremos capazes de entender e compreender o coração dos nossos filhos, porque do coração que procede os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. E estas coisas é que contaminam o coração do homem. E então, querida mãe, está aqui o nosso duplo desafio. Precisamos educar e manter a educação, tornando os nossos filhos segundo o coração de Deus, plantando a semente da palavra de Deus e em seus corações, enquanto oramos fervorosamente por eles. E esse serviço materno, ele inicia com a dedicação, a intencionalidade dos pais, primeiramente em seu coração. E Deus deseja o nosso foco, que ele seja de dar ao nosso coração, alma, mente, força e tempo para influenciar os nossos filhos. E na Bíblia nos mostra um relato de várias crianças que foram crianças segundo o coração de Deus, crianças que amaram e serviram a Deus de várias maneiras. E a primeira delas, eu não poderia deixar de falar, que é Samuel. Samuel, ele serviu a Deus desde a sua criancice, da sua meninice, e entre os seus 12 para 13 anos ele crê, ele ouve o chamado de Deus e responde a ele. E foi o que levou, mas o que realmente levou Samuel a ser uma criança segundo o coração de Deus? Primeiro, por ter um chamado de Deus para isso, e depois por ter uma mãe de oração, uma mãe dedicada, que foi Ana. E em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11, diz bem assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha.
Samuel foi dedicado ao Senhor antes mesmo de ser concebido e depois entregue à casa do Senhor para cumprir o seu chamado. E acredito eu que a maior alegria de uma mãe é entregar o seu filho inteiramente a Deus, e que nós possamos ter essa ardente dedicação de Deus em ensinar e instruir os nossos filhos a Deus. E a segunda criança foi Davi. Também foi um menino segundo o coração de Deus. E os estudiosos relatam que Davi tinha entre seus 10 aos 16 anos quando o profeta Samuel ungiu como o rei de Judá. E ele foi criado para ser um pastor, mas desde muito jovem era apaixonado por Deus. E enquanto tomava conta das ovelhas de seu pai, ele escreveu orações para Deus e cantava com seu instrumento de corda. Mas de onde vem esse coração tão bondoso? O coração dessa criança, de onde vem? E a sua árvore genealógica e espiritual é Salmo, que casou com Raabe, que gerou Boaz, Boaz que se casou com Ruth, que gerou Obed, Obed que gerou Jessé, Jessé que gerou Davi. Aí está escrito lá em Ruth capítulo 4, versículo 21 e 22. E foram homens e mulheres, maridos, esposas, pais, mães, avós e avós que estavam cheios de fé, que foram usados por Deus. E Deus opera por meio de pais fiéis que, apesar de dias sombrios e difíceis, caminham obedientemente com Ele. E você? É uma mãe segundo o coração de Deus, pronta e desejosa a ser usada por Deus na vida dos seus filhos? Peça então a Deus ajuda a passar fielmente a sua fé, confiança de Deus de geração em geração. Assim os seus pequenos serão meninos e meninas, jovens, homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Faça disso uma oração regular ao seu coração. E a terceira criança, segundo o coração de Deus, foi Daniel e os seus amigos. Eles foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E lá eles foram selecionados para uma cuidadosa instrução para servir ao rei. Afirmam que eles eram os melhores dos melhores, porque os jovens, para ser preparados para o serviço governamental real, tinham que ser bonitos, fisicamente perfeitos, mentalmente espertos e socialmente equilibrados e pálidos, como está escrito lá em Daniel, no capítulo 1 e versículo 4. E os estudiosos acreditam que eles tinham entre 14 e 15 anos ou entre 14 e 17 anos. E eles eram crianças, adolescentes, segundo o coração de Deus. E quem eram os pais deles? Ninguém sabe. Só sabe que eles eram filhos de Israel, descendentes de Jacó. Eles eram da linhagem real, da família de Davi. Com uma vida familiar e educação piedosa, a criança aprende como viver uma vida piedosa em um mundo pecador. Agora, o seu filho, com 14 ou 16 anos, longe de você e tendo de fazer uma escolha tão difícil, o que você acha que os seus filhos adolescentes escolheriam? Ou se os seus filhos mais novos, o que vocês esperam que eles escolham e ora para que eles façam essa escolha? E você está entendendo isso, querida mãe? Como uma mãe segundo o coração de Deus, nós devemos educar, instruir e aconselhar os nossos filhos em cada oportunidade que se apresenta.
e a verdade de Deus deve ser comunicada a eles. E nós precisamos orar, orar e orar para que Deus encrave nosso ensino fiel da sua palavra ao coração dos nossos filhos, pois quem sabe, como Daniel e a sua turma, que momento e escolhas difíceis surgirão para os nossos filhos. Agora, a quarta criança, segundo o coração de Deus, ele que é meu queridinho, Timóteo. Eis aqui um outro jovem, homem segundo o coração de Deus. E quando Timóteo estava muito provavelmente no final da adolescência ou no início da década dos 20 anos, o apóstolo Paulo, que se referiu a ele como o meu verdadeiro filho na fé. Com o tempo, esse jovem tornou-se discípulo de Paulo e o braço direito desse apóstolo. Mas isso aconteceu como? De qualquer maneira. Quem era Timóteo? Seu pai era gentil e grego, não acreditava em Jesus Cristo, mas sua avó, Lloyd, entendia e compreendia muito bem o Antigo Testamento. E Paulo descreveu para Timóteo a fé não fingida que há em ti, qual habitou primeiro em sua avó Lloyd e aí em sua mãe Eunice. Eu estou certo que também habita em ti. No caso de Timóteo, ele foi criado por duas parentes piedosas, mãe e avó, dedicadas. Ainda que o seu pai não acreditasse em Cristo, Deus colocou mulheres piedosas na vida do menino Timóteo, um time espiritual de primeira. E elas forneceram e cultivaram o solo em que a sua fé em Cristo enraizou e floresceu e cresceu. E o papel de pais piedosos é certificar que o coração e a mente dos seus filhos estão embebecidos com a palavra de Deus. Vocês precisam de incentivo? Coloque essas palavras no seu coração. A mãe de Timóteo, apesar da divisão dentro de casa, ela instilou nele o caráter da fidelidade que ele carregou na sua vida adulta. Não afaste a luz de sua casa. Nossa família são campos férteis para receber a semente do Evangelho. E essa é a terra mais difícil de trabalhar, mas o seu campo fornece os maiores colheitas. Deixe seus filhos conhecerem sua fé em Cristo Jesus. E a quinta criança, segundo o coração de Deus, foi Maria. Aqui está uma jovem mulher, segundo o coração de Deus. Maria, a mãe do Senhor, tinha apenas 14 anos quando achou graça diante de Deus. Ela foi escolhida para ser o vaso humano para a vinda física do Filho do Homem ao mundo. Ela era uma mulher nobre, rica, culta? Não, ela era casada com alguém em destaque na sociedade? Não, na verdade, ela não era nem casada. Uma mulher, embora jovem, segundo o coração de Deus. Ouvimos o coração de Maria em relação a Deus em duas ocasiões, quando soube que seria mãe de Jesus. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra em mim segundo a tua palavra, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 30. E em oração Maria disse: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Em Mateus capítulo 12, versículo 34b. E é exatamente isso que ouvimos no Cântico de Maria. Veja também lá em Lucas capítulo 1, do 46 ao 55.
De seu meigo jovem coração jorra a própria palavra de Deus. Ele espelha as orações, a lei, os salmos e os profetas da Bíblia, os quais Maria sabe de cor, e os lábios dela deixam escoar o conteúdo do seu coração. Sua alma, sua mente estão embebecidos com a verdade de Deus. E como pode ser isso? Como tal coisa pode acontecer com uma simples adolescente e ser verdade? Sabemos que isso foi de Deus e a escolha de Deus. E a jovem Maria encontrou favor junto a ele. O soberano e o Senhor o agraciou e o abençoou entre todas as mulheres. Veja lá em Lucas capítulo 1, versículo 42. E quem eram os pais dela? Não sabemos. Mas sabemos que culturalmente, principalmente em casa, Maria foi ensinada, encorajada, instruída e educada nas Escrituras como mulher. E você está animada para viver como mãe os planos de Deus para a sua vida? Encorajada a fazer isto? Sedenta por isto? Fazer as coisas do jeito de Deus sempre é um assunto do coração. E isso inclui escolher, focar o seu coração em criar os seus filhos da maneira de Deus e orar a cada segundo para que eles desenvolvam. Querida mãe, não importa qual seja a sua situação em casa, se os seus filhos creem em Jesus Cristo ou não, se eles são jovens ou mais velhos, se o pai deles é cristão ou não, se há um pai ou não, se você tem fé há pouco tempo ou sabe muito sobre fé, se já faz anos que ignora e negligencia a palavra de Deus, procure fazer o melhor possível agora, a partir desse segundo, e dê o melhor de você. E como vocês querem que os seus filhos andem e sigam a Deus, foque o seu coração a Deus e deixe os seus filhos que eles vejam que você ama e segue a Deus. Apenas seja uma mãe segundo o coração de Deus e Ele a ajudará a cuidar de tudo o mais que a maternidade envolva. São apenas pequenas escolhas que farão grandes diferença na vida dos seus filhos.